lembrar a parte do meio. Lembrar? Como assim lembrar? Lembrar o quê? Por exemplo, na hora da dedução, né? Que eu fiz a dedução primeiro, foi aquela primeira lição, e aí eu notei essa dificuldade de lembrar a parte do meio, assim, Você diz assim, quando você lê o parágrafo ou quando você lê 10 minutos? 10 minutos. Alguma coisa no meio se perde ali, né? O parágrafo não, perde em todos os lugares mesmo, tá? A maioria, né? A maioria no início, na primeira, segunda semana, não lembra nada, tá? Ele lê os 10 minutos e aí você pergunta para ele, e aí? Ele falou, e aí que eu e Deus sabíamos o que eu tinha a dizer, mas eu confesso que só Deus sabe. A minha parte eu já não lembro mais, certo? Então eu estou razoavelmente bem, então. Eu estou lembrando de bastante coisa. Só alguma coisinha assim acaba ficando. Na neurociência, nós temos a aferência e a eferência. Você já ouviu falar? A inferência, a aferência e eferência. Eferência. O neurotransmissor, tem alguns neurotransmissores que vão, tem uns que voltam. Por exemplo, a memória também, né? Tem entrada e saída. Sim. A entrada, a gente usa uma linguagem de computador que é chamada de input. In, né, do inglês, para dentro, put, né, to put, colocar, né? Colocar para dentro. Nós temos uma síndrome, né, de acordo com Augusto Cury, né, da mega informação. O que é a mega informação? É input o tempo todo. É outdoor, é televisão, é rede social, é conversa, é trabalho, é filho, é família, é igreja. Então, o cérebro ele tem que cancelar uma grande parte disso aí. Só que nessa coisa de ter que cancelar, ser seletivo, não porque o cérebro não aguente arquivar tudo, mas para você não ficar maluco, né? Você acaba cancelando o que não é para cancelar e assimilando o que não é para assimilar. Então, as piadas do TikTok você grava e as matérias que você leu para fazer a prova você esquece. Mas por quê? Porque quem decide o que é importante ou não é a emoção. Então, na emoção, você tem o peso da informação dentro do cérebro. E o output é a saída. O output é como você usa tudo aquilo que entrou, correto? Então, tabuada. Eu falar para você 7 vezes 5, você vai falar 35. 35. Né? Se eu falar 6 vezes 7, se você não for a Dilma, você vai responder com tranquilidade que é 42. Tá? Então, porque às vezes ela se confunde um pouco nas continhas. Mas o fato, não estou criticando, não, é só para a gente rir um pouquinho. O fato, né? Inclusive, ela está melhor do que eu lá, como presidente do Lakes, né? Quem me dera, né? Fica fácil, né? É lógico. Então, a ideia é o seguinte: eu não treino a saída. Hoje eu vou fazer uma continha, eu uso o celular. Eu não sei como escreve uma palavra, eu vou no Google. Né? Eu esqueço um determinado conteúdo, eu vou na enciclopédia livre. Eu não faço mais força para lembrar. Então, o que está estragado, entre aspas, não é o input. O input está tão bom que ele até cancela. Ele cancela a aula de matemática, né? Mas você memoriza, né? O que cai em pé e corre deitado. Você sabe? Essa é boa. Meu pai cansava de falar para mim, é chuva. Minha avó também, é a chuva, né? O que nasce grande morre pequeno, né? Essa aí meu pai não contava, não. É o lápis. É o lápis. Ele nasce grande, morre pequenininho, né? Isso. Então, isso aí você não esqueceu. Quer dizer, do lápis você não lembrou, mas
A princípio, essas assim, essas brincadeiras a gente guarda. Agora, o problema está no output. Então, o que é o exercício de indução e dedução? É um resgate, é uma fisioterapia do output. Então, eu leio 10 minutos, que não é muita coisa. Para quem não tem leitura dinâmica, são 2, 3 páginas. Eu consigo ler um livro com 180 páginas em 10 minutos. Então eu não estou doente, não, que eu estava em Não, 4 se fosse páginas. só Assim. você, eu ia estar desempregado. 4 páginas, cara. Eu achei um absurdo. Ainda você leu muito, deve ter pulado uns pedaços. Então, porque geralmente é 3, 2,5, em 10 minutos, tá? Uma pessoa leva 3 a 4 minutos para ler uma página. Em 1 hora ele lê 20. Né? Então é muito pouquinho, 10, 20 páginas por hora a pessoa lê. Certo? Então, isso desanima a pessoa. E muito. E provoca a procrastinação, certo? Ou seja, já que eu sei, já estou em consciência que para ler um livro de 500 páginas, eu vou levar dias. Isso não me garante que vou ter a memória e para usar na hora que precisar aquele conteúdo, eu penso, não, vou usar esse tempo com a família, vou usar esse tempo para fazer uma hora extra, para ganhar mais dinheiro, vou usar esse tempo para descansar, para passear, certo? Nem que for para ficar batendo papo em grupo de WhatsApp. Verdade. Tá? Porque você vai ficar ali sentado horas e horas e horas e no final você já sabe que não vai ter um bom resultado. Tá? Então, qual que é a ideia? Treinar isso. Tá, então tem um que é mais fácil. A gente vem pelo mais difícil, depois vem no mais fácil, que é o do parágrafo por parágrafo. Só que o do parágrafo, que é o da indução, ele tem uma diferença. A gente utiliza, né, a expansão do conteúdo. No primeiro, como ele é dedução, a gente resume o que leu. No outro, como é só um parágrafo, a gente amplia o que foi lido, certo? Deu para pegar bem a diferença? Deu para pegar. Esse aí eu E achei qual mais foi o fácil. livro que você escolheu? Olha, eu comecei nesse aqui, O Poder das 24 Forças do Caráter. Ah, legal, hein? Isso aí eu não conheço, não. Aí depois eu fui para esse. Esse você conhece, que você citou o autor aí. Não, isso aí sim, claro. Código da Inteligência é um dos maiores best-sellers dele, né? Uhum. Tá. Então, o código ele é mais romanceado, né? Augusto Cury gosta de colocar personagens e tal, desenvolver uma historinha, um enredo, né? Já esse outro não, parece que são temas que ele vai explorar, não é isso? Isso, não tem historinha, não. Esse aqui é uma linguagem fácil, não é uma linguagem tão Você vê ele difícil, por mas é um dentro, assim, o tipo de diagramação, que conta muito, né? A diagramação, o espaçamento entre as linhas, o tamanho, ótimo, tá vendo? É um livro muito bem editado, parágrafos curtos, tá vendo? Você vê parágrafos com 5 linhas, é assim que funciona. Tá bom. Então, esse você continua, não para nunca, tá? Então, enquanto vida você tiver e quiser melhorar o seu output, porque é uma doença, né? A capacidade de output, ela gera demência, tá? O esforço em criar definições, explicações, produzir conceito, elaborar aquilo que você vai falar, se deixar claro para outra pessoa, está se tornando o mundo hoje uma doença. A guerra só acontece porque aquilo que você comunica faz com que eu entenda outra coisa. Então, eu quero dizer uma coisa, você entende outra. Né? A não ser que seja político. O político ele é mestre em dizer uma coisa para você entender o que ele quer que você entenda. Né? O bujão de gás abaixa R$ 1 e ele faz dessa baixa uma festa. Entendeu? Bujão de gás agora custa menos de R$ 100. Pô, uma ótima notícia, não é? 99.
Vai Mas para se for, 99. se você for usar seu senso crítico, você vai, pô, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Esse governo está trabalhando. Ao invés de R$ 100, as pessoas vão pagar menos. Só que é R$ 1, é R$ 99. Ou seja, não mudou nada, que R$ 1 você compra, dependendo da quitanda, da vendinha, você compra 2 balas, Por aí. né? Por aí. Dependendo da. Porque se for no aeroporto, você não compra, não. Tô falando, dependendo da vendinha, tá? Então, esse aí você continua. Agora, o que você vai pegar é velocidade. Então, agora a gente começa a trabalhar velocidade, que inclusive é o primeiro capítulo do livro, né? Que nós vamos estudar hoje. Eu vi que você comprou o livro, não foi? Eu comprei o livro, mas tu não mandou. É porque aí você falou que no Não, correio o que eu estava com falo, problema, não. né? O livro que eu falo é o Tratado de Leitura Dinâmica. Isso aqui é caderno de exercício. Ah, tá. Não, Não, eu mandar, comprei não, no rei. mandar, eu mandei. O correio é que não entregou. Entenda. É que É é, isso que eu é, ia te compli- falar. é Isso que eu ia te complicado falar. demais, Eu viu? teve um problema com o É correio lá. tenso, viu? É tenso. O que teve de gente perguntando por que que não chegou, e eu tinha que responder: olha, eu não trabalho no correio. Entendeu? Só quem vai saber, nem o meu que enviaram para os Estados Unidos não chegou. Mas eu entendo que tem uma política lá de má vontade por conta de uma Sempre polêmica. teve, né? É, olha, por incrível que pareça, não, tá? Eu sempre usei o serviço do correio. Isso tem aqui, deve ter o quê? Uns 2 anos que está assim. É porque parece que o pessoal não quer que privatiza quem trabalha, lógico, né? Que perde estabilidade de uma certa forma. Então eles estão fazendo uma vontade até para cair o preço no mercado, e aí o pessoal ou compra logo ou não compra, sei lá, né? Uhum. Pela quantidade de reclamações, vê que não é viável. Eu não sei qual é o objetivo deles, mas eles estão se autodestruindo, se autodepredando. Então tem piorado demais, mas nunca foi assim, tá? Sempre foi muito bom. Tanto que eu usava transportadora e passei a usar só correio. Ele era um dos melhores do mundo, do Brasil, tá? Mas olha só, você vai pegar o Palavras 1, você consegue? Uhum. Deixa eu vir aqui, né? Palavras 1 é a primeira ferramentazinha aqui. O Tratado de Caderno. Leitura Dinâmica, nós vamos fazer um estudo bem cuidadoso, né, de como é que vai ser o envio. Muitos vão pegar no coquetel de lançamento, autografado, né, outros nós vamos mandar. Só que nós vamos ser extremamente melindroso, né, nesse envio, até porque é um livro que custa, só para produzir, uns R$ 150, né? Achou? Achei. A primeira palavra é tio, né? É tio. Qual que é o objetivo disso, né? Poxa, professor, mas eu já estou alfabetizado, já tenho mestrado, doutorado. Você quer que eu fique lendo monossílabas? É, mas nessa área aí eu sou ignorante, então tem que fazer. Então, na verdade, não é que nós estamos lendo monossílaba. Na verdade, aqui você está mandando uma mensagem subliminar para o seu inconsciente, dizendo que você é capaz de ler palavras inteiras, ao invés de sílabas. Olha só, isso é auto-hipnose, certo? Uhum, Conscientemente, você está vendo que só tem uma sílaba, uhum. hemisfério esquerdo. Mas lá no seu hemisfério direito, no seu inconsciente, certo? O cérebro ele está entendendo aqui, na verdade, ele está entendendo que você está lendo uma palavra toda. Não importa quantas letras tem. Tem um livro da editora Sumos Editorial chamado Hemisfério Esquerdo e Hemisfério Direito. E aí ele conta a história de pessoas que não têm o corpo caloso. O corpo caloso liga o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo. Você já viu que são 2 tampas, né? Uhum. Para fazer o caixote. Qual cachorro você fala? O cérebro? O É crânio? o crânio, é essa caixa aqui, né? Tem uns que vem sem nada, tem uns que vem só um pedaço, tem outros que vem direitinho. A maioria tem 1,5 kg. As mulheres têm em média 1,1 kg, os homens têm em média 1,3 kg, mas por conta da estatura, as mulheres geralmente são um pouquinho menores, Sim. né? Mas
o corpo caloso junta o hemisfério direito com o esquerdo. Nesse livro, ele conta a experiência de pessoas que não têm o corpo caloso. Então, os dois hemisférios não têm, eles não dialogam. Aí, quando você tampa esse olho aqui, só funciona esse cérebro. Quando você tampa esse olho, que é cruzado, tá? Isso é neurociência, tá? Só funciona essa tampa aqui. Então, se você tampar esse aqui, então vai funcionar, tá? O teu hemisfério esquerdo, certo? Se você mostrar uma floresta e perguntar para a pessoa assim, o que você está vendo? Ele vai dizer assim, um monte de árvore. Certo? Aí você mostra o mesmo desenho e tampa esse olho aqui, ou seja, ele está lendo ele está olhando para o desenho com o hemisfério direito. O hemisfério direito vê o todo, ele vai dizer, eu estou vendo uma floresta. Tampar aqui, o outro vai dizer, estou vendo árvores. Entendeu ou não? Entendi. Quando você lê O direito generaliza. O esquerdo, ele vê os reduz detalhes. as partes. Então, a gente aprendeu a ler com o hemisfério esquerdo. A gente lê sílabas. Só que, como essa sílaba traz uma ideia completa, o hemisfério direito gosta. Fala assim, olha que legal. Eu sou capaz de ler palavras inteiras, ó, olhando no meio dela. É claro, só tem 3 letras, 2 letras. Só que o lado Normalmente esquerdo a gente começa da raciocina. esquerda para a direita, né? O lado esquerdo raciocina. O lado direito não. Tá? Esse aqui, ele sabe fazer conta. Esse daqui pinta quadro. Esse aqui desenha uma casinha daquele jeito. Esse daqui é Van Gogh. Entendeu ou não? Então, Malucão na mesmo. prática, essa é a teoria, tá? A gente poderia ficar aqui um tempão falando como é que esse exercício aqui funciona. Mas para você entender, você liga o metrônomo no 40 e começa a brincar. Então, qualquer criança consegue fazer. Para entender, tem que saber neurociência. Mas para fazer, qualquer criança faz. Você liga o TEC, vai uma linha. TEC, 2 linhas. TEC, 3. TEC, 4 linhas. Aí vai, TEC, TEC, e vai indo. Tá certo? Tá certo. Então, quando você terminar, você hiperventila. Acabei. É um minutinho? Menos, né? São 20 linhas. Você vai fazer no 40, você vai gastar aí poucos segundos. Quantos segundos? Não, você não vai marcar o tempo, você só vai ler no toque. Não. Vai Tá. chegar uma hora que vai acabar, né? Tá. Beleza. Então você vai ligar o teu metrônomo em 40 batidas. Beleza. Ele tem que estar em 1/1, que é a configuração dele. Você já tem Beleza. metrônomo aí, não tem? Tem. Então, Tem moleza. sim. Ligou o metrônomo, está em 1/1. O Tem resto sim, você já sabe. que eu já venho te acompanhando faz um tempinho. Não tem problema. Isso aí você vai treinar a vida inteira. E se tiver vida após a morte, eu devo continuar com leitura dinâmica do outro lado. Pode ir? Pode ser. Foi. Você acredita que conseguiu ler com o toque? Então, no início me atrasei um pouquinho, mas depois eu consegui. Então, porque não pode, né? Cada toque é uma linha, tec. Sim. Cada toque é uma linha, tec. Não deu para ler, você tem que parar. Estou na terceira palavra. Né? Se eu ouvir o toque, não interessa. Tec, tem que vir para cá. Tec, tem que ler tudo. Tec, Uhum. tec.
Se acontecer demais de não terminar, e eu ter que ir para a linha de baixo porque eu não terminei, aí não tem jeito. Aí, infelizmente, eu vou ter que Diminuir. diminuindo a velocidade. Aí você vai pegar agora a folha 2. Olha só como é que a gente vai continuar a hipnose aqui, certo? Ó, a mensagem subliminar. Eu tenho de sílaba, certo? Agora, dá uma olhada aí na sua folha 2. Vida, arte, caça, onda. É isso aí? Isso aí. Tá. Só que ao invés de ler assim, tec, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tec, tec, eu vou ler da direita para a esquerda, de cima para baixo. Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ao invés de ler vida, arte, caça, onda, eu vou começar na palavra onda. Ah, tá. Só que o legal é que eu não vou ler da on. Eu vou continuar enxergando como se existisse um ponto imaginário aqui, ó. Então eu não vou ler da on, eu vou continuar vendo onda, sim ou não? Sim. Então, você vai ler por quê? Porque quem vai ler é o hemisfério direito, não é o hemisfério esquerdo. Sempre buscando o centro da palavra. É, a palavra Roma, quando lida pelo hemisfério esquerdo, né? Daqui é R-O-M-A. Se Roma tiver aqui e eu tiver de ler para cá, ele lê amor. Entendeu ou não? Uhum. Roma, R-O-M-A. Ao contrário, ele ia ler amor. Lado esquerdo. Mas como não é o lado esquerdo que vai ler, o lado esquerdo entende letras e sílabas, o lado direito ele enxerga o todo, ele olha o todo, certo? Aí eu vou olhar, eu vou ler e continuar lendo a palavra pelo sentido, Certo. tá? Então, o metrônomo no 40, você acelera ou diminui? Deixa, por enquanto, deixa como que tá. Deixa como tá, então você pode começar. Terminou? Terminou. Tá, respira. Se você não hiperventilar durante a leitura, dá sono, preguiça, irritabilidade, vontade de queimar livro. É, é a mesma coisa de eu estar correndo e respirando do mesmo jeito. Já viu alguém correndo assim, ó? Vai morrer, né? Morre. Por que a respiração muda? Porque o corpo gasta mais oxigênio. Você acha que o cérebro gasta mais oxigênio quando está lendo? Eu acho que gasta um cadinho. O cérebro gasta mais oxigênio lendo que as pernas correndo. Mas por que você não Misericórdia. respira assim quando está lendo? Ó? Por quê? Sei não. Você conhece algum bicho que lê? Não. Você conhece algum bicho que corre? Bicho que corre eu conheço. Todos. Todos os bichos, né? Agora, o único bicho que lê, você conhece, é o homem, tá? Só que o homem lê há pouco tempo. Sempre teve alguns que liam. Correto, sim ou não? Sim. Só que, para você ter uma ideia, só em 1964 que o pai era obrigado a levar o menino para a escola. Então, tem quantos milênios que o ser humano é obrigado a ler? Ah, nós aqui, a educação do Brasil é novinha, estamos criança ainda, né? Não, é do mundo mesmo. Se você for há 300 anos atrás, você vai, para você achar uma faculdade, você tem que andar muito.
tá? Então, tem décadas, poucos séculos, sempre teve livro, mas ficava na mão de alguns. E esses que tinham acesso viravam consultores, né? Então, eu quero mostrar para você que você tem que respirar, tá? Então, a gente não muda a respiração durante a leitura, porque o nosso corpo nem sabe o que nós estamos fazendo. Entendeu? Só que tem gente que fica com sono e outros ficam imperativos, quer levantar, quer tomar água, quer olhar no celular, quer ver quem está passando. Então, tem dois tipos de reação, né? Uns ficam agitados demais, outros ficam lento demais, certo? A respiração vai tirar sono, preguiça, vai te dar essa ligação com a concentração. Por isso que é tão importante, sempre que terminar, puxar o ar e soltar o ar. Como se estivesse fazendo uma ginástica. E só que para o cérebro. O órgão mais importante do planeta Terra. Melhor do que qualquer computador da NASA. Melhor do que o GPT, só que o GPT foi feito para funcionar. O nosso, para funcionar, tem que treinar. E é por isso que você vai treinar 10 minutos. Com o livro, esse livro maravilhoso aí que você pegou aí, que eu gostei demais dele, né? Fala sobre o poder do caráter, é isso? Dos 24 características? O poder dos Ele 24. Se você quiser, eu mando um de presente para você. Olha, que é seu não? Você que escreveu, por acaso? Não, não é meu, não. Aí, maravilha. É seu que você comprou, né? É igual dentadura. Esse dente é seu, eu comprei, né? Mas, assim, são 20, é o caráter dividido em 24 facetas? Isso, 24 forças, né? Caramba, extraordinário. Gostei demais do tema, viu? Eu gosto muito da ética, né? Então, eu tenho umas conferências de ética, parecia um tema assim diferente. Que, por exemplo, quando o estudante, né, das inteligências, o Gardner, dividiu em 7, é muito pouco, né? Só o caráter aí está dividido em 24. Eu dividi a leitura em 50. Tá? Clécio, então, muito legal. Você entendeu que tem que treinar do 1 ao 10? Você faz a número 1 indo, a 2 é voltando, a 3 é indo, a 4 é voltando, a 5 é indo, a 6 é voltando. Ah, intercala, né? Aí você faz da 1 a 10 durante 10 minutos. Se der, você faz 2, 3 vezes. Tá. Tá? E mais 10 minutos no livro que você escolheu aí. Tá, jóia. Com o livro continua a mesma sequência lá, né? Você vai treinar parágrafos. Parágrafo, explica. Parágrafo. Cada vez que você fizer um parágrafo tentar explicar, você produz substâncias cerebrais, como o N-metil de aspartato, por exemplo. Ah, então não vai ser mais os 10 minutos corrido, vai ser o parágrafo. Lê um parágrafo, explica, lê um parágrafo, explica, lê um parágrafo. Aí terminou 10 minutos, você marca onde parou, fecha o livro, continua só no outro dia. Tá, deixa eu ver se eu entendi que eu estou um pouco lento aí. Eu vou botar para correr 10 minutos, leitura de 10 minutos, certo? Não. Você vai ler um parágrafo, vai E parar, aí? marcar onde você parou, fecha o livro, que você não pode olhar, e vai falar o que você leu em voz alta. Ah, joia. Aí você Durante abre 10 o livro minutos de ou novo, mais? durante 10 minutos. Pelo menos 10. Mas pode mais. E é melhor sessões de 10 do que meia hora, porque cai a produtividade, né? Tá. Tá? E 10 minutos é no palavras. Tá. Fechou? O 1 da esquerda para a direita, o 2 da direita para a esquerda, e assim vai. E assim vai. Provavelmente em 10 minutos você faça umas 2 ou 3 vezes do 1 ao 10. Tá bom. Certo? Certo. Então, teve dúvida, o grupo é para isso, né? Sempre dentro do grupo.